dia, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui, gente, para explicar um pouquinho sobre a técnica que eu postei ontem nos meus stories sobre aplicação da resina fotopolimerizadora. Então, eu recebi várias perguntas no direct e solicitando mais informação sobre a resina fotopolimerizadora. Na verdade, gente, essa resina, ela já existe desde a década, de 70 e muito utilizada pela odontologia. E nós trouxemos essa tecnologia para a podologia. Então, nós temos hoje a aplicação, da resina fotopolimerizadora aplicada à podologia. Como eu falei para vocês, já desde 1970 que já existe as resinas, fotopolimerizadoras. E, na verdade, o que são essas resinas fotopolimerizadoras? São compostos orgânicos, gente. O que tem de princípio ativo principal, nesses compostos orgânicos? É o metacrilato de metila, popularmente conhecido como resina acrílica ou resina de vidro. Nós já trabalhamos com monômero e com polímero, porém a resina fotopolimerizadora é a união, é a contração, é a junção do monômero com o polímero. Porém, eu preciso de quê? Fotoativar essa resina. E eu consigo fazer isso com um aparelho, que é o aparelho de fotopolimerização da resina. Mas para que serve essa resina na podologia, aplicada à podologia? Então, a resina fotopolimerizadora aplicada à podologia, a função, pessoal, é a mesma que nós utilizamos na resina comum, que não é fotoativada. Então, se eu fosse aqui fazer um resumão aqui, basicamente, 3 técnicas principais que a gente consegue fazer com a resina, que é abrir, a prega unguial, para dar alívio no caso das onicocriptoses, e contenção do leito, que foi a técnica que eu fiz e que eu postei nos stories, que eu gosto muito de trabalhar com a resina fotopolimerizadora. Mas existem inconvenientes? Existem, um pouco menos do que a resina comum, que é a resina de base que a gente utiliza, mas existem também os inconvenientes. Se eu falar que não existe, eu estou mentindo, Porque existe toda uma técnica para aplicar, Existe o aparelho correto, existe a fonte de energia adequada que tem que ser aplicada ali para que ocorra de fato essa contração, essa junção fotoativada do monômero e do polímero. Mas, Max, quais são esses inconvenientes? A hipersensibilidade, em alguns pacientes, e isso não é novidade para a gente, até a resina comum, ela pode causar essa hipersensibilidade. Então, pode causar uma dermatite? É raro, mas pode causar, Então, cada paciente pode reagir de uma forma. O desgaste dessa resina. Então, pode acontecer do paciente voltar e te relatar que a resina ela desgastou, que a resina ela quebrou. Então, aí tem que ser retirada e feita novamente. E o maior dos inconvenientes é a infiltração. Porque quando ocorre a infiltração, corre o risco daquele ambiente ali, ele vai com certeza ficar propício ao que? A multiplicação de fungos e de bactérias, principalmente a Pseudomonas, que é uma bactéria aeróbica. Então, esses micro-organismos, eles gostam muito de quê? De um ambiente úmido e quente. Então, todo cuidado é pouco em relação a qualquer tipo de resina que nós vamos aplicar. Max, mas qual tipo de resina que você utiliza, tá? Basicamente, as mais comuns aí que vocês podem tá comprando no ponto do podólogo, alguma dental, é a Celux Plus e a P50 da 3M. Vocês vão perceber, quando vocês começarem a trabalhar com resina, que existem tipos de cores, algumas mais begezinhas, outras mais clarinhas, outras mais
transparente, mas isso não vai interferir no resultado de vocês, do resultado final. É em nível de estética mesmo. Os tipos a redução da intensidade da luz que vai ser aplicada, essa sim, ela vai interferir. Por quê? Quando você utiliza uma energia mais baixa, com menos intensidade, você consegue controlar a dureza desses espécimes. Então, Marcos, você está me falando que a redução da luz ajuda a aderir melhor à resina? Sim. No caso da podologia, sim. Por quê? Porque você consegue moldar, né, de acordo com a necessidade do paciente, essa resina. Para os dentistas, quanto maior energia aplicada, melhor, porque a dureza, né, é importante para eles ter uma resistência maior, uma dureza maior, porque tem alguns tipos de procedimento realizado com desse tipo de resina que dura 5, 10 anos. Eu falo porque o meu filho com 7 anos, ele quebrou o dente da frente, e então, há pouco tempo agora, ele já está com 26 anos, agora que precisou de refazer, né, a aplicação da resina. Então, existe isso também. Então, tem a ver com a técnica, tem a ver com o tipo de aparelho, tem a ver com o tipo de resina, né? Então, para eles, isso é importante. Para nós, não, porque a unha vai crescer, né? Então, à medida que essa unha vai crescendo, a resina vai dar guia, né, para essa unha que está vindo crescendo. Então, não justifica você aplicar uma resina para durar aí 6, 8 meses, 1 ano, né? Então, é questão de raciocínio, tá? Mas existe sim, para tudo nessa vida existe a técnica. Então, a gente aprende a técnica e depois a gente coloca ela em prática. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de aparelhos. São vários tipos de aparelhos que a gente tem no mercado, tá? Então, o que vai diferenciar esses tipos de aparelho? O tipo de fonte de energia. Que tem a ver com o quê, gente? Com a variação do comprimento de onda. Tem a ver também com a intensidade da luz, tá certo? Então, eu tenho os lasers mais potentes, desculpa, gente, eu tenho os tipos de aparelhos, né, fotopolimerizadores mais potentes, que são aqueles à base de quê? Fonte de luz de argônio e xenônio, que os queridinhos aí dos dentistas. Esse são os queridinhos dos dentistas, porque ele é mais potente. A gente chama assim, aparelho de luz halógena, tá? Então, tem como princípio ativo aí o argônio e o xenônio. Essa fotoativação, que esses aparelhos mais potentes, alta potência, ela traz, né, como resultado é o quê? Ativação rápida da resina, um tempo prolongado e até mesmo a garantia, né? Até 5 anos de garantia. Já o tipo, né, de fotopolimerizador menos potente, nós temos aqueles onde eu tenho a fonte de energia, de luz, LED, tá? Ou ultravioleta. Então, esse tipo de fonte de luz LED ou violeta, no espectro visual de 400 a 500 nanômetros. Quem já fez o curso de laser aqui e que já utiliza o laser, então a gente já trabalha com o laser no campo eletromagnético de luz visível e luz invisível, tá? Então, de 630 a 800, 900 nanômetros, a gente consegue trabalhar a luz visível vermelha e a luz não visível, que é infravermelho, né? Mas hoje não vem ao caso, mas só para exemplificar para vocês que o nosso aparelho fotopolimerizador, né, é um tipo de aparelho que emite essa fonte de luz LED
violeta no espectro visível de 400 a 500 nanômetros. E quais são os cuidados, Max, que eu tenho que ter em relação à aplicação dessa resina fotopolimerizadora? É a dispersão da luz, né? Então, é da mesma forma que ocorre a dispersão da luz. Quando você aplica o laser, ocorre a dispersão muito maior da luz LED. A gente já estudou isso, a gente sabe disso. Quem trabalha com tipo de laser aí, né, a luz LED. Então, existe essa diferenciação. Então, ela se espalha mais. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ter esse cuidado de não aumentar ainda mais essa dispersão, tá? Porque senão essa luz vai se perder, tá certo? Então, a questão da reflexão que ocorre com o laser, ocorre também com o LED, ocorre com o aparelho fotopolimerizador. Então, vamos pensar no seguinte, tá? Vou fazer uma conta aqui rapidinho. Se a cada meio milímetro de profundidade de resina que eu vou aplicar, por exemplo, na contenção de leito, automaticamente, aí só por ser LED, já ocorre a perda de 50% de energia aplicada, tá? E aí, vamos pensar, se a cada meio milímetro ocorre a perda de 50% de energia, a cada 1 milímetro de profundidade, porque às vezes a resina pode ser, né, mais, uma quantidade maior, uma profundidade maior, dependendo da prega unguial, né, se ela é mais profunda ou menos profunda, tá certo? Se a onicoatrofia, né, como é que ela tá, com uma evolução maior ou menor, aí você vai precisar de utilizar uma maior quantidade, né, de resina, e aí você tem que tomar cuidado com essa dispersão dessa luz. Porque se a cada meio ocorre a perda de 50, 1 milímetro, então, apenas 25% de energia vai ser absorvida ali. Então, você vai provavelmente precisar, se você dispersar mais do que se espera dessa resina, você vai precisar de um tempo maior para poder fazer essa aplicação, tá? E quando você segue esse protocolo e essa técnica de uma forma adequada, de uma forma padronizada, você consegue fazer essa aplicação de 3 a 5 minutos, tá? Dentro dessa profundidade aí que eu estou falando para vocês, que é a que eu mais utilizo. A questão da biossegurança, gente, é extremamente importante. É da mesma forma que aplica o laser. Vocês precisam do óculos de proteção, tá? Para aplicar esse tipo de aparelho, para utilizar esse tipo de aparelho, para poder realizar essa técnica, tá? Da resina fotopolimerizadora. Então, fica a dica aí para vocês. Espero ter respondido algumas dúvidas de vocês. E quem sabe, né? A gente pode combinar um dia. Nós temos o Instituto Educacional São Camilo. É um prazer receber vocês sempre, como alunos, como estagiários, aqueles meninos que gostam de fazer, já formou e quer fazer uma reciclagem. Nós estamos aqui para poder dar o apoio que vocês precisam e quem sabe a gente marca um dia aí para a gente poder eu passar para vocês o passo a passo dessa técnica, porque aqui, né, nesse vídeo é muito curto, é muita informação, então a gente pode sim combinar e a gente pode marcar sim um dia para a gente poder fazer passar toda a teoria e a prática para vocês. Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.